Estamos no ar. Okay? Olá, bom dia. Estamos de volta com mais um chat em homenagem ao mês de abril, o mês de conscientização da pessoa com autismo, sobre o autismo. E para a gente é uma conscientização dia a dia, todos os dias. E hoje, para abrir nosso chat, nós vamos estar com Cristiano Camargo, é um escritor, ele é autista e tem toda uma trajetória para nos contar, para que a gente aprenda com ele, para que a gente adquira pontos importantes em relação à interação, ao respeito e, principalmente, acreditar na potencialidade do autista. Nós vamos estar com o Cristiano. O Cristiano vai respondendo as perguntas que vão estar por escrito. Nós estamos com a dificuldade de comunicação oral, verbal, e à medida que forem fazendo perguntas, nós vamos apresentando por escrito para o Cristiano. Vale lembrar que esse nosso chat e todos os outros, do dia 2, 3, 4 e 5, vamos encerrar amanhã, ele surgiu justamente como uma opção pelo adiamento do terceiro Congresso Internacional de Autismo do Brasil, que estaria acontecendo dia 2, 3 e 4. Então, nesse momento, nós éramos para estar no Shopping Benfica, em Fortaleza, Ceará, Brasil, numa imersão de 3 dias, falando, vivenciando, trocando experiências sobre o autismo, promovendo o respeito e a disseminação de conhecimento para gerar mudança de atitude, de olhar em relação à pessoa com autismo. E, infelizmente, devido à pandemia, que, vale lembrar, vai nos tornar melhor, e eu falo aqui, eu uso uma frase, um postzinho que eu vi hoje da Ana Timbó, que vai estar conosco amanhã, que diz que nós não vamos sair nem falidos, né, e nem falecidos. Dessa, nós vamos sair mais fortalecidos. E esse fortalecimento vem do respeito à pessoa do outro e a valorização do que realmente tem valor. Esse é o que acreditamos, que essa pandemia, ou seja, que esse momento ruim vai nos transformar e vai trazer coisas melhores para nós. Então, o nosso congresso foi adiado de abril, como eu estava falando, e vai acontecer em setembro, nos dias 4, 5 e 6 de setembro, no Shopping Benfica, em Fortaleza, Ceará. Um abraço para o seu João, um abraço para a Camila, do Shopping Benfica, para todas as pessoas que lá trabalham, que são muito gentis, vocês vão amar, porque vão conhecer, quando lá estiverem. Então, um abraço para todos. Um abraço forte para a Alcileide, de Fortaleza, Ceará, da Taurus Engenharia, uma parceira forte. Nós temos muito ainda a trabalhar nesse sentido, trabalhar com amor, trabalhar com dedicação. E muitas pessoas que não tiveram acesso às informações do chat, nós estamos passando, porque foi sendo divulgado, mas algumas pessoas não tiveram acesso e confundiram que a nossa semana de chat seria a transferência do Congresso para online. Eu, aqui, ao vivo, digo a vocês que não é ainda o Congresso. Podemos ver como um pré-Congresso. Podemos, por que não? Nós estamos iniciando, a maioria são nossos palestrantes que vão estar no Congresso, que estão iniciando esse bate-papo conosco, e nós podemos ver como um pré-Congresso, sim. Mas o Congresso foi adiado e ele é presencial, e nosso intuito, a nossa filosofia de trabalho em relação a isso é a disseminação de conhecimento e a troca de experiências, e ela se faz melhor no campo presencial, e nós acreditamos nisso. Então, essa imersão ela vai acontecer em setembro, dias 4, 5 e 6 de setembro, em Fortaleza, Ceará, Brasil, no Shopping Benfica. E nós aguardamos vocês lá. Até setembro, nós poderemos já dar um abraço apertado, né? Que agora o aperto de mão é virtual. Bom, um cheiro grande
e que Deus nos abençoe nesse início de dia, nesse início de trabalho e de interação, tá certo? Então, eu vou passar para o Cristiano. O Cristiano está com a dificuldade auditiva, então nós vamos passando por perguntas escritas, tá bom? Então, quando ele demorar um pouquinho, nós entendemos e nós entenderemos, aliás, e respeitamos essa situação de escrita para o verbal, que seria muito mais rápido, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o Cristiano. Oi, Cristiano. Oi, Natália, pode falar. Bom dia. Bom dia. Nos fala, Cristiano, nós tivemos dia 2 com James Tiago, autista, um rapaz que adquiriu uma independência muito grande, já morou fora do país sozinho. Ontem nós tivemos com os jovens, adolescente e um jovem, Guilherme Barroso e Pedro Mendonça, também são autistas, e eles nos falaram da vivência, das dificuldades que têm, de quanto eles estão, com o apoio da família, com a proximidade, eles estão superando, e essas dificuldades estão presentes para todos nós, não somos aceitos por todos, mas eles ficam mais contundentes quando se trata de um comportamento que as pessoas não têm familiaridade. Então, eles estão vencendo essas barreiras atitudinais aos poucos. Eu pergunto a você, na sua infância, que a informação era bem menor, na sua adolescência, que nós não tínhamos essa base legal que hoje temos, e mais o apelo da sociedade para um mundo melhor, para uma construção melhor pessoal, nos fala a respeito da tua vivência antes de se descobrir autista. Então, Natália, como está descrito no meu livro Autista com Muito Orgulho, a minha infância, na época eu não sabia, né? Eu sabia que eu era diferente em alguma maneira, não sabia exatamente em que, mas eu gostava de ser diferente e eu era uma criança bastante isolada, mas eu me isolava por prazer, por gosto. Eu gostava de me isolar e de brincar sozinho quando eu era criança. E também na minha adolescência, eu também não tive nem uma infância, nem uma adolescência sofridas de maneira alguma. Não tive dificuldades, né? Porque eu gostava do jeito que eu era, eu me bastava, você entendeu? Pode falar, Cristiano. Pode falar, Cristiano. Oi? Continue, pode sim, a fala é sua. Continue. Tá. Então, e ah, foi nos anos 60, eu lembro muito pouco, né? Na virada dos anos 60 para os anos 70, eu morei nos Estados Unidos e lá tive o meu primeiro contato com os dinossauros, né? E a partir daí eu fui alfabetizado primeiro em inglês, depois em português, né? E lá eu já comecei a ler livros sobre paleontologia. Depois que eu voltei para o Brasil, no final de 71, eu já comecei a ler livros de literatura e comecei a escrever. Comecei a fazer a minha carreira literária, né?
No final dos anos 70, aos 14 anos, começaram as minhas primeiras paixões, né? Mas eu fui ser correspondido só muito mais tarde, aos 38 anos de idade, ainda antes do diagnóstico, né? Então, mas foi uma época legal, foi uma época bacana que eu vivia essas paixões. Foi a minha primeira tentativa de sociabilidade. Eu fiz meus primeiros amigos nessa época, aos 14, 15 anos, né? E foi um período que eu tenho lembranças muito agradáveis, muito felizes, né? Cristiano, e quando você recebeu o seu laudo em relação a isso? Você já tinha uma vivência, já se entendia, né? Já sabia como isso funcionava na sua vida, a ideia, como você falou, de ser diferente, gostar de ser diferente. Recebeu o laudo, mudou para você? Você sente que você passou a ajudar mais pessoas a se entender nesse sentido? Olha, o laudo em si não ajudou em nada na minha sociabilidade, tá? É, ele apenas mostrou o que eu tinha de diferente, que eu já sabia que era diferente, mas não tinha um nome ainda. Mas eu realmente não estava me importando muito com isso na época, né? E quando eu soube, eu primeiro pesquisei e aí fui olhar nos motores de busca da internet os artigos científicos sobre o autismo, e ao ver todas aquelas todos aqueles trabalhos, todas aquelas matérias patologizantes, espectristas, reducionistas, infantilizadoras, estigmatizadoras, extremamente preconceituosas, né? Eu me revoltei na época, eu não me identificava com nada daquilo, né? E eu fiz uma profunda imersão em mim mesmo, né? Onde eu comecei a elaborar as minhas primeiras teorias sobre o autismo, né? E aí eu iniciei a minha carreira como ativista pelos direitos dos autistas para combater esses conceitos tradicionais, convencionais sobre o autismo, né? Totalmente errados, equivocados, né? E que não tem nada a ver com a natureza de ser que é o autismo, né? Então, eu passei a ser um militante cada vez mais radical da visão positiva do autismo e da neurodiversidade. Hoje, eu sou um ativista que, vamos dizer assim, entre aspas, destoa da grande maioria dos ativistas, inclusive ativistas autistas, pelo autismo, porque eu propago ideias completamente diferentes do arroz com feijão, do ativismo que está por aí, né? Me fala mais, ou nos fala mais dessas ideias diferentes do arroz com feijão, das ideias que são replicadas somente. Como é esse seu ativismo? Como é essa sua defesa? Que realmente, quem é o autista? Como funciona o autismo para você? Então, é o seguinte, Natália, o autismo, ele não é um transtorno, ele não é uma disfunção, ele não é uma desordem, ele não é uma síndrome, não é uma condição,
né? O autismo, ele é uma diferente natureza de ser, que faz parte da diversidade natural humana, né? Então, no meu entender e no entender dessa corrente da qual eu participo, né, que é compartilhada por diversos grupos internacionais de autistas, como, por exemplo, o grupo Red Instead, né? Para mim, não existe TEA, para mim, não existe espectro do autismo, né? Autismo não é óculos para ter grau. Não existe grau no autismo. Todos os autistas são diferentes entre si, sim, mas sem comparações, sem hierarquias, sem classificações, nem graus, nem níveis, nem nada. São simplesmente diferentes, só, né? Então, eu sou contra, por exemplo, falar pessoa com autismo. Não, não é pessoa com autismo, porque o diagnóstico não deve vir na frente da pessoa. Isso é uma forma de discriminar, né? Deve falar apenas pessoa autista. Pronto, acabou. Simples assim, né? Então, quando você agrega graus ao autismo, você está excluindo e está criando castas mentais. Você está elegendo uma casta mais privilegiada e outras castas mais desvalidas, né? Você está reproduzindo na psiquiatria a luta de classes da sociologia, né? A luta de classes da sociedade. Isso não se aplica, isso não está certo. Eu acho até imoral isso, sabe? Então, a neurodiversidade, ela já explica que é proibido você comparar autistas entre si e autistas com não autistas, tá? Então, quando você atribui grau ao autismo, atribuir graus é uma forma de comparar autistas entre si, né? Então, isso está errado, né? Isso é o que eu chamo de espectrismo, né? E o reducionismo? O reducionismo é quando você reduz a pessoa a um diagnóstico. Que uma coisa, Natália, é o autismo em si, né? Esse já existe desde a gestação, né? Independente de diagnóstico. O diagnóstico vem depois, né? O autismo existe muito antes do diagnóstico. Então, independente do diagnóstico, a pessoa é autista. Se ela for autista, ela vai ser autista com diagnóstico ou não. O diagnóstico é só um reconhecimento da sociedade que ela é autista, né? Mas o autismo em si não é o diagnóstico. O diagnóstico não pode ser mais importante do que a natureza da pessoa, do que a pessoa humana, né? Então, uma coisa é a natureza autística, né? O autismo em si. Outra coisa completamente diferente é o diagnóstico de autismo, né? Que é muito menos importante, né? Porque o mais importante é sempre a pessoa humana, né? Porque quando você coloca o diagnóstico na frente da pessoa como mais importante que a pessoa, porque quando você coloca né, você não apenas está chamando a pessoa de doente, mas está
tá colocando o diagnóstico como se fosse mais importante do que a natureza da pessoa, ou seja, a pessoa em si, né? Você está discriminando. Então, é muito importante as pessoas saberem, né, que são duas coisas completamente diferentes, né? Então, eu sempre digo, por exemplo, que o autismo é uma questão de ordem de de, entre parênteses, boa saúde mental, né? Autismo é saudável, autismo é algo natural, né? Autismo não é, isso é uma informação que pouquíssima gente tem, autismo não é o resultado, não é causado por uma mutação do genoma codificante, né? Como é, por exemplo, o caso da síndrome de Williams ou como é o caso dos Down, né? Que tem uma modificação no genoma codificante ou um cromossomo a mais. Não. O autismo ele é causado por uma mutação benigna no genoma não codificante, né? Ou seja, 1,5% do genoma humano é o codificante. O 98,5% do genoma humano é não codificante, né? O propósito do genoma não codificante é regular as ações do genoma codificante. Você entendeu? Então, é como se fosse um conjunto de milhares de chaves de disjuntores, ligado ou desligado, que para cada gene, né, você tem um conjunto desses disjuntores que você regula, né? Então, o autismo é uma modificação nessa regulação dos genes saudáveis que já existem, né? Então, não é uma doença. Só por aí você já sabe que não é uma doença, não é um transtorno, porque para ser uma doença, para ser um transtorno, precisaria ser uma modificação maligna no genoma codificante, e não é o caso. Isso está provado cientificamente em artigos científicos nas revistas Nature e Science, né, mais recentes. Então, eu posso provar cientificamente que autismo não é doença e não é transtorno, tá? Cristiano, nos fala mais, fala para os nossos internautas a respeito da corrente da neurodiversidade. Para muitas pessoas ainda é muito distante, muito desconhecido. Nos fala um pouco da neurodiversidade. Então, a questão da neurodiversidade é a seguinte. Por que é chamada de neuro? Porque a arquitetura cerebral do autismo ela é ligeiramente diferente a nível celular, né? E a nível das conexões intraneuronais, né? As conexões entre os neurônios, né? É ligeiramente diferente em algumas coisas, né? Então, é uma outra arquitetura, ela é diversa da outra, né? Então, o que a neurodiversidade diz? Não existe uma estrutura cerebral padrão, com a qual todas as outras possam ser comparadas. Por quê? Porque todos os cérebros de todas as pessoas são diferentes entre si, né? Até as células nervosas são diferentes entre si quando você observa elas a nível molecular, né? Então,
como resultado disso, todas as pessoas do mundo são muito diferentes entre si. Isso é a diversidade. Dentro dessa gigantesca diversidade de 7 bilhões de pessoas, né, você tem a diversidade autística, né, que ela pode ser colocada dessa maneira por causa dessa estrutura neurológica diferente, mas não doente, é saudável, né? E por causa dessas mutações no genoma não codificante, nas modificações das regulações, né? Mas todas as pessoas do mundo têm diferentes regulações no genoma codificante, né? Apenas que os autistas têm esse conjunto de modificações, né, em um conjunto específico de 99 genes, né, mas que são exclusivas deles. Mas em todos os outros genes humanos têm essas regulações e são completamente diferentes de pessoa para pessoa. Então, todas as 7 bilhões de pessoas do mundo são extremamente diferentes entre si, né? Isso é a diversidade, né? Então, como as pessoas são diferentes entre si, você não pode compará-las, não pode classificá-las, né? Porque essas diferenças, elas são naturais, elas são produtos da evolução humana, da evolução genética humana, né? Porque a evolução genética leva à evolução neuronal, que leva à evolução comportamental, né? Então, o comportamento autista é apenas um comportamento diverso, diferente, não um comportamento que precise ser corrigido, que precise ser, entre aspas, normalizado. Não se deve tentar normalizar, entre aspas, o autismo de maneira alguma, inclusive porque esse, entre aspas, normal não existe, essa média não existe, né? Não existe ponto fora da curva, né? Existe a curva, só isso. Isso, essa questão da normalidade de um padrão que não existe nenhum de nós, seja autistas ou não, e a questão das terapias, não para um coadjuvante, um atenuante do autismo, que não existe e não há essa tentativa, mas para as comorbidades. Como você vê isso? Porque normalmente as terapias são vistas ou são receitadas, né, prescritas para os níveis de autismo. Mas nível 1, nível 2, nível 3, você já nos falou a respeito de nível. Não existe essa escala, existem diferenças diferentes, né? Então, como você vê essa questão do atenuante das terapias, do medicamento? Como você vê, Cristiano? Então, olha, eu sempre digo, Natália, o seguinte: primeiro, a questão das chamadas, entre aspas, comorbidades, né? Essa é uma expressão errada, porque para você chamar essas outras coisas de comorbidades, seria necessário que o autismo fosse uma morbidade, ou seja, uma doença. Ele não é. Então, eu chamo de ocorrências coincidentes, né? Então, veja só o seguinte, por exemplo, eu sou autista, eu sou diabético e eu tenho visão monocular, ou seja, sou cego de um dos olhos, né? Então, a diabetes
a visão monocular seriam comorbidades, entre aspas, do autismo? Não, elas não fazem parte do autismo. Não tem nada a ver com autismo, apenas ocorrer ao mesmo tempo, né? Ou depois, né? Ou enfim, estão presentes ao mesmo tempo que o autismo. Mas isso não quer dizer que elas façam parte do autismo, porque não fazem. Assim como outras coisas como como é que se fala mesmo? Aquelas Comportamental TDAH, convulsões, né? o E comportamental de aquelas, TDAH. Aí, como enfim, você vê, Cristiano? tem várias outras coisas que eles atribuem ao autismo, na verdade, não nem atribuem, eles acusam o autismo de causar isso, ou de ser parte disso, né, ou disso ser parte do autismo, mas não tem nada a ver. São outras coisas, tá? E eu acho errado você querer fazer, vamos dizer assim, tratamentos com base num espectrismo que não tem razão de ser, né? Então, eu penso assim, Natália, você pode fazer tratamentos para essas ocorrências coincidentes, né? Nada contra, por exemplo, né, um autista que tenha convulsões tomar um anticonvulsionante, né? Mas é preciso deixar claro que convulsões todo mundo pode ter, não só autistas. E convulsão pode acontecer em pessoas não autistas com a mesma frequência do que com autistas, entendeu? Então, não tem como você, as pessoas quererem achar que convulsão é autismo, que faça parte do autismo, não faz. Não faz, é outra coisa. Autismo é uma questão apenas mental, né, de boa saúde mental, né, de uma diversidade mental, né? Não tem nada a ver com problemas intestinais, com problemas de metabolismo, com problemas de convulsões. Isso são coisas que acontecem ao mesmo tempo, mas não tem nada a ver com autismo, né? Agora, eu sou contra tratamentos tipo, tratamentos não, eu digo terapias tipo ABA, Floor Time, etc. e tal, porque, na minha opinião, são terapias que buscam amestrar autistas para tentar fazer eles se comportarem como se fossem neurotípicos, né? Isto eu acho uma aberração, isto eu acho, sabe, eu sou totalmente contra a palavra intervenção no autismo. Intervir já tem um viés altamente autoritário e ditatorial. Não se intervém no autismo. O autismo ele deve ser mantido como ele é, a pessoa deve ser mantida como ela é, né? Apenas o que deve ser feito é procurar fazer com que o autista explore, né, os seus potenciais, as suas capacidades, né, da melhor maneira possível para que ele realize seus sonhos profissionais ou de outras áreas, entendeu? Isso sim eu acho legal, né? Você incentivar e fomentar no autista a determinação para seguir os sonhos dele e lutar pelos sonhos dele, né? E aprender
o que for necessário para ele conseguir alcançar esses sonhos dele, né? Então, direcioná-lo para o que ele mesmo quer, né? Para o que ele mesmo sonha, para o que ele mesmo gostaria de fazer na vida, né? Isso sim eu acho bacana. Tentar transformar o comportamento autista em comportamento normotípico de jeito nenhum. Isso eu acho totalmente errado. É uma coisa, inclusive, eugenista. E para o có, que você falou e explicou perfeitamente, inclusive me apresentou um termo novo em relação a isso, a comorbidade. Seria necessário ter uma morbidade, isso mesmo. E como não existe essa morbidade, então o termo, pelo que você já nos adiantou, ela é um termo que está deslocado, vamos chamar assim. Mas a morbidade vem junto com o có. O có seria chegar junto, né? Estar juntos. Você explicou muito bem que não é o autismo, mas são, digamos, características, são acontecimentos, disfunções ou qualquer outro tipo desse que chegam e pode chegar para qualquer pessoa. E o uso de medicamento para justamente essas reações adversas. O que você vê em relação a isso? Você já fez uso, faz uso não para o que você tem de diabetes ou visão monocular, mas para outras características que têm uma influência comportamental, porque nós vemos que a tendência às terapias ou ao medicamento é aquilo que fica mais externo em relação ao comportamento que nós já temos tipificado, um comportamento social aceitável. O que você vê? Como você vê essa questão medicamentosa? Então, olha, aí é que tá. Você veja bem como você fala, afetado. Afetar é uma ação de uma doença. Então, o autismo não afeta as pessoas em nada. Ele pode influenciar, mas ele não afeta. Agora, veja bem o seguinte, Natália. Peraí, deixa eu lembrar agora. Você estava falando desse uso de medicamento, né, para, digamos, os efeitos de do TDAH, de alguns comportamentos diferenciados. Como você vê o uso desse? Tá, então. Aí é que tá. Quanto aos medicamentos, tá? Eu sou contra o uso de medicamentos na grande maioria dos casos. Por quê? Não apenas por causa dos efeitos colaterais que muitos deles têm, né? De engordar, de aumentar o apetite e de, principalmente, pior de tudo, viciar, né? Viciar o autista no remédio, né? E o que acontece? Veja bem, muitas vezes o autista ou o TDAH, né, é receitado com risperidona ou risperdal, etc. e tal, né, porque no entender do clínico, esse autista ou esse paciente seria muito agitado, né? Ou teria surtos, ou teria acessos de fúria, etc. Bom, acontece o seguinte: os remédios, eles combatem, né, os reflexos
não a origem, não a raiz da questão, né? Quem vai na raiz da questão, né, é a psicanálise, né? Você precisa investigar, descobrir por que que aquela pessoa está tão agitada, por que que ela está tão nervosa, por que que ela está com tanta raiva, por que que ela está se automutilando. Alguma razão psicológica tem. E essa razão não se chama autismo. Geralmente é provocada por pessoas exteriores a ela. E eu quero deixar muito claro aqui que eu não estou acusando os pais. Inclusive porque essa influência, muitas vezes, em grande parte dos casos, diria até talvez a maioria dos casos, não é provocada por comportamentos dos pais, mas de um conjunto de pessoas que cercam o autista ou o paciente. São professores, são outros colegas, são funcionários da escola, são diretores, são vizinhos, são, entre aspas, amigos, são, enfim, todas as pessoas em geral são parentada, né? Muitas vezes são tios, são avós, são primos e primas, etc. e tal, né? Que têm comportamentos inadequados, né? Resultantes de um desconhecimento, né, das características do comportamento autista, né, e que muitas vezes as pessoas não fazem por querer ou por maldade nem nada, elas simplesmente não sabem como lidar, né? Então, e muitas vezes não vão se informar, né? Então, muitas vezes elas estão lidando errado por muitos anos seguidos com o autista e isso vai se acumulando, né? E acaba provocando esses comportamentos. Então, você ficar dando remédios para o autista, né, sem investigar o que está acontecendo, né, eu acho muito errado. Eu acho que o certo mesmo é primeiro você investigar e deixar o remédio só para situações emergenciais mesmo. Porque, de preferência, não ter que dar, porque esses remédios têm, principalmente para criança pequena, tem efeitos colaterais terríveis, né? E tem e não vão na raiz do problema. A raiz da questão vai sempre existir, né? E a criança vai acabar dependendo desse remédio e com o tempo esse remédio pode perder esse efeito ou pior, em muitos casos certos remédios acabam, depois de um certo tempo de, entre aspas, tratamento, acabam fazendo efeito contrário, deixando a pessoa mais nervosa, mais agitada, mais provocando surtos, você entendeu? Existem muitos surtos por aí que são provocados pelos remédios, né? Principalmente em autistas que já tomam eles há muitos anos, né? Então, sabe, esses remédios mexem com a química do cérebro, que ele ainda é tão pouco conhecido, apesar de tão estudado, e você não sabe as consequências futuras dessas alterações que esses remédios fazem, sabe? Não é à toa que esse tipo de remédio é chamado droga da obediência, né?
porque muita gente quer que os autistas tomem esses remédios para obedecer, para tornar os autistas submissos e manter os autistas sob controle. Aí já é uma questão política. Aí já é uma questão política de calar a nossa voz. Isso não pode. Isso não pode, não, Natália. Isso não é certo. Não. Afinal de contas, a gente está tentando viver numa democracia, né? Cristiano, além de você nos tirar da zona de conforto para melhorar o vocabulário, então buscar um vocabulário mais amplo em relação aos termos utilizados dentro dessa perspectiva autística, você tocou num ponto importante, que as pessoas fazem, e na maioria das vezes fazem, não por maldade, por desconhecimento. Em relação a isso, a esse desconhecimento, essa informação, nos fala a respeito dos seus livros. Você tem mais de um livro. Me fala a respeito em relação a esse conhecimento que já tem uma internauta aqui. Onde encontrar o livro, né, Bruno? Vê se você encontra aí. Encontrar o livro do Cristiano. Nos fala a respeito dos seus livros. Como cada um deles nasceu e o que nós temos lá, o que nós encontraremos lá. Então, Natália, eu escrevi 2 livros sobre autismo, né? Especificamente. Autista com Muito Orgulho, que foi o primeiro, de 2012, né? Que é um livro basicamente autobiográfico, né? Mas que serve também, eu vou mostrar ele aqui para vocês, né? Serve também para as pessoas terem uma ideia de como funciona a mente autista, né? Porque eu estava falando das características comportamentais do autismo. O autista, ele é basicamente um ser contemplativo, né? Que tem uma necessidade maior de solitude do que as outras pessoas, né? E autoritarismo não funciona com autistas, né? Então, basicamente, esse livro, que é antigo, mas ele mostra bem o funcionamento, né, da mente autista e ele dá algumas dicas importantes para pais e professores, né? Sobre como lidar com autistas, né? Agora, ele nasceu dessa necessidade de mostrar para as pessoas a minha trajetória, né? E de inspirar as pessoas para que tenham esperanças nos seus filhos, né? De que eles também podem se superar, né? E mostrando um autista que se superou. Inclusive, eu sempre falo, não existe superação do autismo, né? O autismo faz a pessoa se superar a si mesma, né? Então, nesse livro Autista com Muito Orgulho, você tem, por exemplo, a explicação da minha hipótese das 3 fases do processo de amadurecimento e desenvolvimento autistas, né? Que os autistas eles têm um processo de amadurecimento e desenvolvimento próprio, diferente das outras pessoas. Não existe
um único desenvolvimento sadio. Por isso que eu digo, por exemplo, que nunca se pode falar que uma pessoa tenha retardo mental ou tenha atraso mental, cognitivo, etc. e tal, porque ela está, quando ela está se referindo a atraso, ela está se referindo ao processo de desenvolvimento normotípico, né? E comparando o processo de desenvolvimento autista com o normotípico, como se o normotípico fosse o saudável e o autista fosse o doente. E não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com a realidade. São dois processos simplesmente diferentes entre si, né? E são muito diferentes mesmo. Agora, já o autismo pai, autista filho, ele nasceu com uma outra proposta, né? Esse livro foi escrito em conjunto entre mim e meu pai, né? E ele, a parte que eu escrevi, também é autobiográfica e fala da fala da vamos dizer assim, da minha história de vida do ponto de vista literário, né? Cita muitos livros meus, né? E mostra como a minha mente foi evoluindo e o meu comportamento foi sendo modificado através do tempo e se refletindo nos meus livros, né? Então, eu vou dar um close aqui na capa desse livro para quem nos ouve, nos assiste agora, poderem ver. Não sei se deu para ver bem, mas em todo caso. Coloca novamente, Então... Cristiano. Oi? Coloque Não... Coloque o livro Houve novamente. uns barulhos atrás da sua voz que não me deixaram escutar direito. Coloque o livro novamente. Coloque a capa do livro novamente. Ah, tá bom, pera aí. Onde é que eu pus o livro? Mais para cima um pouco. Deu para Mais ver para cima agora? um pouco, na sua frente. Próximo ao seu rosto. Próximo. Isso, tá ótimo. Tá aí o livro. Oi? Ótimo, deu para ver. Deu para Deu ver para ver? perfeitamente. Que bom, que bom. Então, Natália, então, esses livros eu estou vendendo pelo Facebook e estou entregando pelos Correios. O preço de cada um deles é R$ 30, né? E basta a pessoa entrar em contato comigo pelo Messenger, ou seja, o chat do Face, o privativo, né? E me passar a conta bancária dela. Desculpe, eu passo a minha conta bancária, ela passa o endereço postal dela e eu mando o livro para ela autografado pelos Correios, tá? É assim que funciona. Que bom. Eu quero falar também que você vai levar, vai estar disponível no Congresso, não é isso, Cristiano? Você vai levar alguns para o Congresso. Vou levar os dois para o Congresso. Ótimo, muito bom. Cristiano, e agora, quais são suas atividades no momento? Quais são os seus planos? Outro livro? O que você está fazendo? Então, olha, no momento
Natália, você sabe que estamos em quarentena, né? Todo mundo em casa. Então, estou preparando 2 novos livros, sim. A continuação de Autismo Pai, Autista Filho. Aliás, eu esqueci de explicar que a parte que meu pai escreveu do Autismo Pai, Autista Filho revela as últimas descobertas científicas na pesquisa do autismo do ponto de vista da genética molecular. Tá? Próximo agora, que é Autista Filho 2, né? Então, esse é o título provisório por enquanto, né? A parte que eu vou escrever vai tentar provar cientificamente que o autismo não é doença a partir das descobertas paleontológicas e paleoantropológicas, né? Com as mais recentes descobertas da história da evolução humana e a história do cérebro humano. Já a parte que o meu pai escreve vai tentar provar que o autismo não é doença através das mais recentes descobertas científicas nas áreas de genética molecular e das neurociências, né? Então vai ser um livro de cunho mais científico dessa vez. E um outro livro que eu estou começando a montar agora é uma espécie de um manual de visão positiva do autismo e neurodiversidade, né? Para que as pessoas tenham uma ideia mais abrangente, né, dessa visão mais recente, mais moderna do autismo. Então, nós estamos chegando ao final do nosso chat, é o primeiro do dia, com o escritor Cristiano Camargo, maravilhoso, muitos esclarecimentos, coisas ímpares, que realmente, para mim, para os nossos internautas, acredito, vai fazer uma diferença na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso conhecimento em relação ao autismo. Cristiano, eu passo a fala para você fazer suas considerações finais, para você dar seu recado. Fique à vontade. Muito obrigado, Natália. Então, para os pais, eu gostaria de dizer que eles devem procurar se inspirar nos exemplos de superação de tantos autistas por aí, né? Não só do meu caso, e também que eles devem, sobretudo, acreditar nos sonhos dos seus filhos, né? Acreditar, investir e apostar, né, nas qualidades, nos potenciais, né? E lembrar que todos os autistas, sem exceção nenhuma, né, têm capacidades e potenciais a serem explorados, né, e podem sim se superar. Porque quando você fala que o autista tipo X ou tipo Y não tem capacidade, não tem potencial para nada,
ou nunca vai conseguir se superar, quando você fala isso, você está negando a ele a chance de realizar os seus sonhos e de se superar, né? Então, autista, pai e mãe tem que ser um só time com um só objetivo, né? A superação não do autismo, mas das limitações que a sociedade coloca na vida dos autistas para tentar atrapalhar a vida dele, né? E na questão social também, porque ah, os meios clínicos, né, os círculos clínicos, veem o autismo como se fosse um prejuízo de sociabilidade. Só que sociabilidade não é um dever, ele é um direito a ser exercido, né? É uma opção pessoal a ser escolhida, né? E é uma escolha pessoal a ser respeitada. Se o autista não quiser ser sociável, se ele for feliz assim, ele deve ser mantido assim, né? Então, a sociabilidade não deve ser forçada nunca, nunca. Não se deve pressionar o autista pela sociabilidade. Porque a sociabilidade em si não faz a felicidade de ninguém. Muitas vezes, ao contrário, faz a infelicidade. Então, senhores e senhoras, pais e mães, né, apostem nos seus filhos, acreditem nos seus filhos, eles são capazes, né? Autistas são seres capazes, né? E não liguem para esse papo de funcionalidade, de fulano é funcional, disfuncional. O ser humano não é máquina para funcionar, né? Não, coloquem nas suas mentes que os seus autistas são capazes e eles vão conseguir, e acreditem em vocês mesmos, na capacidade de vocês ajudarem seus autistas, né? Vocês três juntos vão conseguir, né? E quando o autista se supera, o pai e a mãe se superam também, né? E os três vencem juntos, né? Então, vamos todos juntos nessa luta, né? E pela independência, pela autonomia e pela liberdade dos autistas, né? Criem seus filhos para serem independentes, autônomos e livres sempre. Não superprotejam seus autistas de jeito nenhum, que superproteção prejudica tremendamente os autistas, ok? Isso infantiliza eles. Então, não superprotejam. Não façam tudo para eles. Façam tudo por eles, mas não façam tudo para eles. Deixem eles fazerem as coisas sozinhos. Ensinem uma vez, quantas vezes forem necessárias, e deixem eles fazerem sozinhos, né? E mostrarem para você que são capazes de fazer sozinhos. Acreditem no que seus filhos são capazes, que eles são capazes, ok? Muito obrigado pela atenção de todos vocês e tenham um bom dia. Muito obrigada, Cristiano. Foi realmente um presentão que você nos deu, né? Nós estamos essa semana presenteados constantemente. Mais um presente maravilhoso, esclarecimentos muito bons, muito pertinentes mesmo. Muito obrigada. E nós vamos chegando ao final da nossa live, a nossa primeira live de hoje com Cristiano Camargo, escritor, é autista, é militante e trabalha pela causa, informa, apresenta escritos em forma de livros, enfim. Cristiano vivencia
e convive com o mundo autista, que é o nosso mundo na visão de Cristiano. Não precisa mudar ninguém, precisa respeitar as pessoas, respeitar como elas são. E eu amei essa frase de façam tudo pelos seus filhos, né? Façam tudo por eles, mas não façam para eles. Eu amei essa destinação, né, dessa sua frase, Cristiano, porque realmente fazer por eles, mas para eles é necessário que respeite, porque isso também é acreditar no potencial, quando você permite que ele faça, não é isso? Muito obrigada. Chegamos ao final da nossa primeira live. Às 14 horas teremos Alexandre Costa falando da neuromodulação e às 16 horas vocês vão conhecer toda a história da música tema do Congresso, Autismo é Amor. Nós vamos receber Osmar Alvarenga às 16 horas, tá? Um cheiro muito grande, obrigada. E esse faz parte do nosso encontro, do nosso pré-congresso. E não esqueçam, o congresso acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de setembro, em Fortaleza, no Shopping Benfica. Nos encontraremos lá. Obrigada, beijo. Tchau, Cristiano. Fica com Deus. Obrigada, Bruno. Tchau, tchau, Natália. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Tchau. Tchau.